Olá, meus queridos e minhas queridas, estou aqui porque alguns alunos ficaram com uma dúvida quando viram esse novo curso que a gente lançou aqui na Gran Faculdade. Exatamente. E aí eu chamo aqui para minha bancada essa professora que já atua nessa área há muito tempo, professora Carolina Cosme. Olá, Carolina, seja bem-vinda à minha bancada. Sabe qual é o assunto que eu vou te perguntar hoje? Afinal de contas, o que faz um design educacional? Oi, Estela, tudo bem? Oi, gente, como é que estão por aí? Estela, posso começar me apresentando para dizer para os alunos como é que eu cheguei no design Por educacional? favor, deve. Pois então, eu cheguei no design educacional por um caminho muito mais tortuoso, eu diria, muito mais irregular, porque não pude contar com um curso de graduação em design educacional lá atrás da minha carreira. E tive essa formação de uma maneira mais irregular para eu conseguir me tornar uma designer educacional. Os alunos talvez me conheçam, se não conhecem, vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou graduada em letras português e inglês e comecei a atuar com educação à distância há alguns anos atrás, quase 20, na verdade. E aí foi que eu tive o primeiro contato com educação à distância, que comecei a perceber o movimento que era muito recente, né, dessa denominação, de olhar para o design educacional como uma possibilidade docente e de carreira também, né, para nós Uhum. educadores. E eu atuei como designer educacional desde o ano de 2006, né? Com outros nomes dentro da minha atuação. Então, eu fui para meio corporativo, para desenvolvimento de projetos educacionais como designer educacional, mas com uma outra nomenclatura, porque o lugar que eu estava não era de educação. E Uhum. depois, em 2010, eu acabei migrando para uma instituição de ensino superior, onde eu fui contratada e eu sempre brincava que eu ia emoldurar a minha contratação, que eu fui contratada como designer educacional. E E assim, eu, Carol, desculpa, te cortei. Vai, pode falar. perdão, e eu fui me formando, fui me desenvolvendo, fazendo curso livre, indo atrás de leituras, compartilhando com outros grupos de professores, para conseguir, fiz uma especialização e ajustei meu projeto de conclusão de curso para a área, para eu poder ir me desenvolvendo como uma designer educacional, além de uma docente da área de letras. Então tá. E aí minha pergunta vem ao encontro do que você começou a falar no seu início ali. Então você falou assim, essa nomenclatura, né, que hoje a gente tem lá, né, no Código Brasileiro de Ocupação, não tinha. Quando eu fui trabalhar com educação à distância como tutora, também não era nomeado dessa forma. E aqui a gente está dando algumas pistas para vocês da onde esse profissional atua. Então, me conta um pouco mais, o que faz o design educacional hoje? O que faz o design educacional? O designer educacional, né? O design educacional, vamos pensar enquanto área, é aquela área que vai olhar para as diferentes experiências de aprendizagem e suas possibilidades para planejá-las. Então, a gente pode dizer de cara que um professor acaba sendo um designer educacional no seu contexto de sala de aula, na medida em que ele desenvolve e projeta a sua própria sala de aula, as suas aulas dentro da manifestação, né, do seu plano de aula, por exemplo, que é uma forma de construção de projeto pensando em educação. O design educacional ele vai ampliar esse olhar que antes era tão local para pensar a educação apenas como uma experiência de sala de aula e muito mais vinculada aos ambientes formais, né, e escolares de aprendizagem, e vai ampliar essas fronteiras, olhando para quais recursos, competências e ferramentas podem instrumentalizar e desenvolver um profissional que projeta, que é o que um designer faz, que projeta experiências de aprendizagem, sejam essas experiências em ambiente escolar ou não escolar, sejam eles formais ou não formais.
Então, basicamente, eu posso pensar no designer educacional como aquele que lidera, desenvolve, projeta projetos de aprendizagem. E aí eu vou dar aqui um exemplo, Carol, que eu acho que você pode ainda traduzir mais, né, para o nosso estudante que está em casa. Imagina você que decidiu fazer um curso de graduação em letras. Aí você vai lá, escolhe a grande faculdade para poder fazer. E no momento, né, que a gente está aqui na produção das disciplinas, como que o design educacional vai tratar aquele material que foi escrito por uma pessoa e ele precisa entregar numa outra linguagem ou uma linguagem próxima ao que o autor pensou, mas para atender a um público tão grande, Carol? E aí eu te coloquei ali. Era o que você faria como design educacional. Perfeito, adorei o exemplo também, porque os alunos podem conhecer um pouquinho do que nós fazemos aqui na nossa instituição com relação a essa área do design educacional. Então, se nós localizarmos, e acho que o exemplo ajuda muito nisso, Estela, obrigada pela pergunta vinculando com o exemplo, porque ajuda nesse olhar de localizar isso que parece tão teórico quando eu falo ali no início, dentro de um contexto. Bom, imaginem vocês que a gente tem uma disciplina, e aí eu vou falar sobre uma experiência específica, né, que eu produzi uma disciplina para o curso de letras há pouco tempo, que é a disciplina de introdução aos estudos gramaticais. Então, daí a gente tem o curso de letras, a gente tem o plano de ensino daquela disciplina, que vai prever quais os conteúdos que aquela disciplina precisa prestigiar, utilizando uma referência, né? A gente vai ter uma bibliografia básica que vai nos orientar com relação aos conteúdos teóricos e à abordagem teórica daqueles conteúdos, e competências que vão dizer para o professor autor, nesse cenário, lembrando que a gente vai ter papéis diferentes, porque a gente vai ter mais envolvidos na construção da demanda de educação. Então, eu vou ter um professor que é especialista na área, que vai produzir, por exemplo, conteúdo, no nosso caso, né? E que é muito frequente nas instituições de ensino superior ou em empresas que produzam conteúdo para instituições de ensino superior. Então, a gente vai ter alguém que vai olhar para o projeto do curso, né, para o PPC, e vai olhar para o plano de ensino e dizer, olha, eu vou fazer este conteúdo. E a pessoa constrói um conteúdo que é teórico, dando conta daquilo que o plano de ensino orientou ela, certo? Quando a gente termina essa construção, a gente tem entre o conteúdo teórico e os alunos todo um meio de campo, vou chamar assim, que precisa ser resolvido para que nós tenhamos o desenvolvimento e a publicação desses conteúdos nos melhores formatos, que sejam atrativos, que sejam acolhedores, que sejam adequados, acessíveis, responsivos e por aí vai, para chegar nos nossos alunos lá na ponta. Bom, esse meio de campo, esse intervalo, digamos assim, entre aquele professor que seria o teórico daquela área e os nossos alunos, esse meio de campo ele é muito mediado pelo trabalho do design educacional. No nosso caso aqui, o designer educacional, ele vai ajudar, por exemplo, a fazer o processo de olhar para o conteúdo e ver a adequação dele para aquele público e também verificar quais são os melhores formatos de entrega e o melhor jeito de aquele conteúdo ser adaptado para aquele ambiente virtual de aprendizagem e aqueles alunos. Então, o designer educacional, ele faz muito este processo de desenvolvimento de um conteúdo, transformando ele em objetos educacionais ou objetos digitais, né, de aprendizagem, em que a gente vai ter a publicação e a adaptação desses conteúdos para que o aluno possa ter uma melhor experiência. Isso pensando no ensino superior, mas esse transformar de um conteúdo em algo que seja adequado a um determinado público-alvo, né, a um determinado aluno, a um diferente perfil de aprendiz,
vai acontecer em frentes diversas de trabalho, que podem ser, por exemplo, também dentro de empresas, quando a gente vai fazer um processo de formação, de implantação de uma nova ferramenta ou de desenvolvimento de um sistema, tudo mais, a gente tem um olhar do designer educacional para que ele possa, a partir de um conteúdo técnico específico, desenvolver e ajustar para aqueles aprendizes e para aquele contexto de aprendizagem com as melhores possibilidades e mais adequadas para aqueles aprendizes poderem experimentar esse conteúdo e desenvolver suas competências. Você falou uma coisa interessante, ô Carol, que vai de encontro ao que hoje tem muitos estudos falando sobre, por exemplo, o estilo de aprendizagem. Então, aqui no GRAN, quando a gente foi pensado, né, o design educacional ajudou a pensar no formato do material escrito, não é verdade? Nesse material escrito, que ele precisa ter para potencializar esse processo de aprendizagem. Então, quem é o nosso estudante sabe que tem um Saiba Mais, tem um Para Praticar, tem ali a indicação de um vídeo, às vezes no meio da aula, para aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem mais visual e auditivo. Além disso, o próprio material didático, ele permite várias possibilidades, né, do aluno fazer lá a sua lista de comentários. A videoaula também, ela também é entregue, não é isso? De modos diferentes. Então, ou seja, tudo isso é papel do design educacional, certo? Perfeito. E além disso, eu ainda destacaria mais um. O designer educacional, ele ajuda também no desenvolvimento dos aspectos relacionados ao ambiente virtual de aprendizagem para os alunos terem as melhores experiências dentro daquele ambiente. E por que eu estava falando disso, quanto que é importante? Porque vocês imaginem que tudo isso que a Carol falou aqui, muitas das vezes, um design educacional está na produção de uma disciplina. E ele não vai conseguir absorver todas, não é, Carol? Por isso que esse campo cresceu tanto nos últimos anos, né? Perfeito, é exatamente isso. E acho também, Estela, que fiquei pensando agora te ouvindo, que a gente ainda está falando do desenvolvimento de material, mas o design educacional, ele também é uma área de gestão, né, de produção, de gestão de equipes multifuncionais para o desenvolvimento dos materiais, porque o designer educacional, ele é sim esse profissional que acaba sendo muito cheio de competências, né? Eu sempre brinco que designers educacionais, eles muitas vezes eles sabem gravar, editar, eles fazem muitas coisas, mas algumas vezes eles precisam dar um passo atrás e delegar e dividir tarefas para tecnicamente desenvolvê-las com pessoas que podem contribuir com outros tipos de designers, web designers, ilustradores e tudo mais, para que a gente possa ter projetos ainda mais complexos, né? Ou ainda mais completos também, pensando em diferentes situações de aprendizagem. É isso. Então, Carol, quero te agradecer. Deixar essa dica aqui para os estudantes, o que faz o design educacional, foi o que a gente falou aqui. Tem dúvida, manda para a gente lá na sala de tutoria, ou mesmo chama a gente lá pelos canais da Gran Faculdade, que a gente está aqui para te responder, não é isso, Carol? É isso mesmo. Pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Até mais.